Se hoje você investisse 30 mil reais em um fundo imobiliário como o MXRF11, quanto isso te renderia por mês? Se todo mês caísse um rendimento na sua conta, daria para viver de renda? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Vou te mostrar quanto rende 30 mil reais no MXRF11, os riscos escondidos e o que ninguém te conta sobre esse fundo. Se você não me conhece, meu nome é Hannah Albuquerque e se você gosta desse tipo de conteúdo, já não se esquece de se inscrever aqui embaixo, ative o sininho das notificações para receber todos os meus vídeos e também deixa o like para que esse vídeo possa ser entregue para mais pessoas verem também. O MXRF11 é um fundo imobiliário de segmento híbrido, ou seja, ele não se concentra exclusivamente apenas em um tipo de ativo imobiliário, mas sim em uma combinação de diferentes tipos de investimentos no mercado imobiliário. Ele é um dos fundos mais acessíveis da bolsa, que a gente chama de fundo base 10, que é aquele fundo que custa em torno de R$10. Ele é um fundo que hoje, no momento que eu estou gravando, ele está custando R$ 9,42. Ele é um fundo muito acessível para você começar a investir, por isso ele tem aí o maior número de cotistas, em torno de 1 milhão de investidores. Ele é um fundo que paga dividendos todos os meses, assim como os outros fundos também, e ele é isento de imposto de renda para quem é pessoa física. E eu vou mostrar para vocês tudo sobre esse fundo imobiliário. Olha, como vocês podem ver, o MXRF11 ele está custando em torno de R$ 9,42. Então vamos ver quanto ele está pagando. Então ele tem pago aqui, ó, em torno de 10 centavos. Esse valor aqui a gente vai arredondar para 9,50, porque eu vou fazer umas contas aqui. Então eu vou abrir aqui a minha calculadora e eu vou pegar os meus 30 mil e eu vou dividir por 9,50. Vai dar em torno de 3.157. Esse valor de 3.157, quanto te renderia por mês? Então, eu vou colocar aqui 3.157 vezes 10 centavos. Ele te renderia em torno de 315,70 por mês. Esse valor de 315,70 seria sem descontar imposto de renda. Se você investisse esse valor em renda fixa, mesmo com a taxa de juros altas, você ia ter o desconto de imposto de renda. Aqui não. E esse valor de 315,70 por mês, o que daria para fazer? Daria para viver de renda? Não, não daria. Daria para você pagar, por exemplo, uma conta de internet, parte de uma compra do mês. Olhando para esse valor, daria para fazer umas coisas, o que é bom, porque você receberia esse dinheiro limpo, sem você fazer exatamente nada. Olhando para esse valor, é ótimo, mas não daria para você viver de renda, né? Mas se fosse para viver de renda, por exemplo, você poderia investir 300 mil. 300 mil daria uma renda de 3.157 por mês, o que seria ótimo, né? Muitas pessoas vivem com esse valor dependendo. Ou até mais, se você investisse 500 mil, você poderia viver com uma renda de 5 mil todos os meses sem você fazer nada. Agora a gente tem que olhar para um outro lado da moeda. O rendimento ele não é garantido, porque como a gente viu, em alguns meses ele pagou 9 centavos, outros meses ele pagou 10 centavos, outros meses ele pagou 8 centavos, então não é garantido. Querendo ou não, é uma renda variável. E tem algumas coisas que as pessoas não falam. É que pode ser que algum mês o fundo não te pague nada. Se ele teve algum problema, se ele não teve lucro aquele mês, você não recebe. O fundo ele é sim obrigado a distribuir 90% dos seus lucros, mas se houve algum problema grande ali, você não recebe. Não é algo 100% garantido, porém é raro de acontecer, mas você precisa saber que existe essa possibilidade. Mas como eu disse, é muito raro. Mas o que é normal é o fundo variar em alguns meses. Então, tem mês que ele pode pagar 8 centavos, 9 centavos. Então, isso varia sim. Outro ponto é a taxa de administração. Pode ser que você não perceba, mas ela existe. Então, ela é descontada antes de você receber os dividendos. Então, você paga uma taxa anual por deixar o seu dinheiro lá. Todo fundo ele tem um administrador e um gestor. Então, eles cuidam do seu fundo e recebem. E é aí que sai a taxa de administração. Então, ele é descontado antes de pagar os dividendos. Outro ponto que você tem que saber é a concentração. Ele tem mais de 70% concentrado em CRIs. Isso é para todos os fundos de papel de tijolo também, quando tem muita concentração ou pouca concentração em um imóvel. E o que isso significa? Um fundo, quando ele tem alguns imóveis, mas é do mesmo inquilino, se aquele inquilino não pagar por algum problema financeiro, o fundo se compromete. Outro ponto é que ele tem uma concentração grande de CRIs para o mesmo emissor. Se aquela pessoa tiver algum problema aquele mês, vai ter um impacto muito grande no seu CRI. Então, a gente tem que olhar a concentração daquele fundo. Ele tem que ser bem diversificado em emissor, em imóveis, em inquilinos, para poder minimizar os riscos. Se a pessoa ela tem 20% do fundo, ele está alugando 20% dos imóveis e tem uma concentração de 20% no CRIs de um único emissor, se aquele cara ele sofreu um golpe ou não conseguiu lucrar na empresa dele, por exemplo, ele não vai pagar aluguel, o fundo vai sentir e você vai receber menos dividendos.
Então, quando você for comprar um fundo, ele tem que ter uma grande diversificação. Esse é um lado que você precisa saber dos fundos imobiliários. Mas o MXRF11, ele é um fundo bem diversificado. Ele tem CRIs, ele tem imóveis, etc. Além do MXRF11, a gente tem outros fundos de papel que são estáveis também, como o KNCR11. Então eu vou rolar aqui para baixo para ver os rendimentos dele. Ele está pagando 1,2, 1,16, 1,04. Ele é um fundo que está pagando em torno de R$1 em média, oscilando para cima ou para baixo. Só que ele tem a cota um pouco maior. A cotação dele está R$ 103,36. Ou a gente tem outras opções, como Tesouro IPCA+, que ele está atrelado à inflação, ele é um título mais seguro. Na verdade, não existe um melhor fundo imobiliário, existe aquele que é melhor para você, melhor para a sua estratégia. Nós temos diversos fundos no mercado, então o melhor fundo é o melhor para sua estratégia hoje. O MXRF11 ele é bem estável, mas como eu mostrei, ele teve algumas quedas. O importante é você ter uma carteira bem diversificada, porque é muito arriscado você ter uma porcentagem alta do seu patrimônio em um único investimento, né? O importante é diversificar e não deixar tudo em um só investimento, principalmente em um investimento de renda variável. Fundos imobiliários podem fazer apenas uma pequena parte da sua carteira. Se você for um investidor muito conservador, você pode deixar 80% dos seus investimentos em, por exemplo, um Tesouro Selic, um Tesouro IPCA+, e você pode deixar pequenas partes em renda variável. Agora, se você já é um investidor que corre mais risco, que não liga para correr risco, aí você pode aumentar aí o número em renda variável. Agora, imagine se você pegasse esses R$317 que te renderia no mês e você reinvestisse esse dinheiro todo mês. Seus resultados iriam multiplicar muito mais rápido. Porque você vai pegar esse dinheiro, você vai comprar mais cotas e aí no próximo mês você vai ter dinheiro para comprar mais cotas. As cotas tendem a se valorizar ao longo do tempo e aí você vai acumulando mais dinheiro. Só porque você tem essa consciência de reinvestir os seus dividendos. Mas será que 30 mil em MXRF11 compensa ou não? Esse fundo é o fundo que está há anos no mercado e apesar de ter toda essa volatilidade, ele é um bom começo. Ele pode fazer parte da sua estratégia. Me conte aqui embaixo qual o fundo que você investe ou se você investe em outros fundos imobiliários que eu quero saber também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero que também tenha esclarecido muitas dúvidas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!